Quem construiu o template de segundo cérebro comigo ou já utiliza a metodologia para se organizar digitalmente, já deve ter uma ideia de que usar o método para não é simplesmente sobre criar pastas ou páginas e organizar os seus arquivos dentro delas, mas sim sobre identificar o seu fluxo de trabalho e da sua vida, né? A partir do que você está comprometido, do que você quer realizar. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouco mais a fundo, né, do método para, de acordo com o novo livro do Tiago Forte, The Para Method, que ainda não tem uma versão em português, mas que eu vou discutir aqui junto com vocês as principais dicas, porque esse livro ele é como um manual do método para, e além disso eu vou também comentar algumas dúvidas sobre o método, a distinção, né, entre cada elemento e como a gente já pode começar a usar o template do meu segundo cérebro. Então o método para, ele traz a organização digital com base em 4 elementos, né, os projetos, as áreas, os recursos e os arquivos, isso em ordem de acionabilidade. E aí quando o Tiago faz essa proposição, não necessariamente você vai precisar ter apenas, né, 4 páginas ou pastas, né, no seu sistema, seja ele no Notion ou em outra ferramenta, mas sim que você organize, né, dessa forma, do mais acionável para o menos acionável. Digamos que você tenha, por exemplo, um gaveteiro, 4 gavetas, e você vai ter aí que organizar os seus documentos nele, por exemplo. Então, o que você vai fazer, né, ainda que intuitivamente, é colocar aqueles documentos que você vai estar ali utilizando, né, com maior frequência na gaveta de cima, e aqueles que você nem toca, né, que só usa uma vez no ano ou quando necessário, você vai deixar lá na última gaveta. Então seria essa a lógica, né, que a gente implementa aqui no segundo cérebro. Então esse sistema está todo organizado nesse template. Então digamos que você tem uma página parecida como essa, né, que você se organiza aí no Notion ou ainda distribuída por aqui, né, a gente vai olhar isso também. E aí a gente precisa definir o que são projetos, que são áreas, que são os recursos e o que vai para arquivo, né? O Tiago Forte, ele indica 3 passos básicos para a gente começar a implementar o método para. O primeiro seria simplesmente pegar tudo isso aqui que já existe, né, e mover para a minha área de arquivos. Então, tudo isso ficaria aqui e aí eu poderia deixar até numa página específica e no título colocar a data de hoje, né, para que eu possa saber ali exatamente para onde foi tudo isso antes de começar a usar o meu segundo cérebro. E aí, depois disso, a gente vai refletir sobre os nossos projetos, no que a gente está atuando no momento, que tem uma meta e que tem um prazo específico definido. Então, nesse sentido, a gente vai poder aqui criar esses projetos, ou se ele já estiver estruturado no material que a gente já arquivou, a gente pode movê-lo, né, para cá. E aí, por último, a gente não vai simplesmente ir definindo aí as páginas diárias, a gente vai criando de acordo com a necessidade. Então, não necessariamente eu preciso aqui já ir criando, né, a área de estudos, de trabalho, de finanças, né, mas que de fato, quando eu for capturar ou mover, né, algum material aqui de arquivos que eu queira utilizar, eu vou refletir, né, se ele se enquadra em um projeto, se ele se enquadra em alguma área específica, e aí a partir disso, né, eu vou criando essas áreas. Ele sugere fortemente que a gente não crie pastas vazias, né, simplesmente para deixar e para a gente ter essa falsa sensação de organização. Então, os projetos eles têm uma data para ser concluído e tem também uma meta, que é aquele resultado esperado que vai identificar que esse projeto está concluído, né? Nesse sentido aqui, eu já consigo observar, né, esse IR de 2022, o imposto de renda, né? Ele tem um começo, tem um final e eu vou precisar ali arquivá-lo depois que ele for concluído, né? Além disso, uma viagem também, a escrita de um artigo científico. Então aqui, por exemplo, eu classificaria como projetos. Com relação às áreas, a gente não tem necessariamente um prazo de conclusão, né? São os papéis ou responsabilidades que a gente assume, né, na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho aqui a área de saúde, que está até bastante ampla. Eu vou poder organizar, né, diversos conteúdos, então eu posso até criar áreas ainda mais segmentadas, né, do que simplesmente saúde. Estudos também, né, de modo geral. Se eu estiver falando de um curso específico, eu posso trazer aqui para projetos, né? Porque também tem um prazo e uma meta estabelecida. Ainda aqui, ó, a área de trabalho. E aqui o YouTube, para mim,
ele vai significar uma área no sentido da criação de conteúdo. E aqui a família também é uma área, né, em que precisa, né, de uma manutenção contínua. E agora, recursos, né, que eu posso classificar aqui, por exemplo, como as minhas leituras e frases, né, alguns links e ainda algumas ideias, né, que dependendo aí eu posso deixar lá em uma página pessoal. E aí a diferença básica aqui entre uma área e um recurso é que as áreas elas são mais privadas, enquanto os recursos são compartilháveis, né? A proposta é essa. Então, não é interessante que as minhas anotações de diário, por exemplo, sirvam como um recurso, né? E aí essas classificações também vão poder mudar com o tempo, né? Pode ser que aqui, né, uma coleção de recursos vá se tornar, né, uma área. Então, ainda sobre projetos, é interessante a gente pensar que não existem nessa perspectiva projetos futuros. Aqui a gente vai classificar como projeto coisas que de fato a gente está em atuação. Isso nessa semana, na próxima semana. Então é realmente algo, né, que tem exigido e está exigindo o nosso tempo e a nossa energia. Aqui no nosso template, eu vou trazer para cá essa página de 2022, que contém aqui outras páginas, ó, também de organização, com conteúdo, né, que já foi utilizado. Então, coloquei aqui o ano, né, referente, e vou trazer todo aqui para essa página de arquivos. E aí os demais eu vou poder ir alocando. Então, vamos lá para projetos. Eu tenho aqui esse projeto, né, que é um template de controle financeiro, versão 2.0. Está em andamento, já posso trazer para cá. Eu tenho aqui esses dois templates, né, que foram aí de um outro vídeo, então eu posso arquivá-los. Então eu vou trazer para cá, também para a página de arquivos, com a data de hoje. E aí vou movê-los para cá. Caso necessário, eu posso retornar aqui aos arquivos. As minhas tarefas, eu também já vou ter aqui um espaço para elas, né, nessa caixa de entrada. Então o que é que eu vou fazer, né? Eu vou trazê-las para cá. E vou transformar essa página em texto para que eu possa acessar o conteúdo dela. E aqui a gente vai avaliar também essas tarefas. Porque o que é que acontece, né? Eu criei aqui um espaço para registrar as minhas tarefas, né? Mas aí o que o Tiago Forte traz é que a gente pode sim utilizar mais de uma ferramenta, né? Nesse caso o Notion, eu poderia usar uma outra ferramenta só para gestão de tarefas, né? Desde que a gente mantenha aí essa lógica entre eles. Então, ó, pensando aqui nas tarefas, então, por exemplo, gravar vídeo da semana, com certeza para mim é uma tarefa, então eu vou deixar aqui na caixa de entrada para depois agendar. Elaborar os orçamentos, responder e-mails, são aqui outras tarefas. Ir ao dentista, por exemplo, para mim eu não classificaria como uma tarefa, é mais um evento, né? Então, nesse caso, eu mandaria para minha agenda. Então, eu vou aqui, ó, remover. Aqui, novamente, um evento também vai para minha agenda. Pagar aqui um cartão, né? Como se fosse um lembrete também, que pode ser estabelecido já na minha área de finanças. Então, eu posso ou deixar lá ou trazer para cá como tarefa, né? Depende de como eu vou compreender aí essa ação. Uma lista de compras também pode ser feito, né, em alguma das áreas aqui ou pode ser feito num aplicativo, né, de celular. Então também depende de como faz sentido para mim aqui. E aqui também fazer faxina já é algo que pode ser ali estabelecido na minha agenda. Então eu tenho algumas tarefas e a partir daqui, né, para agendá-las, eu simplesmente arrasto aqui para a data, ó. Basta passar o mouse e a gente consegue ler tudo. Tarefas, ok. Aqui as receitas fit pode ser um tópico aqui de interesse, né? Onde eu vou aqui registrar recursos. E aqui a gente tem mais alguns projetos. Então, esse template. E aqui a minha área de finanças, TikTok, né? No sentido de criação de conteúdo. Esse controle de hábitos. E aí, novamente, ó, esse meu Notion eu vou trazer para cá. Vou transformar aqui em texto. E aí eu vou acessar aquelas páginas, né, que eu já tinha organizado. Então, aqui, tudo isso é projeto. Então, todos os projetos, né? Aqui, áreas. Então, eu posso trazer aqui. E aqui, alguns recursos. Quando não fizer sentido, né, trazer como um tópico, eu vou poder, por exemplo, abrir, né, e mover individualmente esse conteúdo aqui
para a minha página de recursos, né? E salvando esses materiais individualmente, como por exemplo, eu vou trazer aqui, ó, lá para minha página de recursos, né? Eu poderia fazer da mesma forma, transformar aqui em texto, né? E arrastar esses elementos aqui, né? No sentido de anotações, no caso de ideias, né? Eu posso trazer para cá, ou ainda links, né? De recursos, trazer para cá. E relacioná-los com algum tópico, área ou projeto aqui, quando necessário. Então, a gente tem os nossos projetos, as tarefas que a gente tem que se dedicar essa semana. E aqui as áreas que a gente pode colocar, né, uma imagem de capa, aqui, ó. Ou simplesmente deixar apenas o título, né, visível. Então, ó, se fizer sentido para mim criar aqui uma área de criação de conteúdo, eu posso mover aqui, ó, o TikTok para essa página e também o YouTube para cá, né? E aqui dentro eu vou ter esses dois materiais. Sobre o interior das páginas ou pastas, Tiago recomenda que a gente não estruture, né? Não tenha ali um formato fixo, né, para todos eles. A menos que você trabalhe em algo que, por exemplo, os projetos vão seguir aqueles mesmos passos, né? Vão ter uma estrutura fixa. Aí vale a pena você vir aqui em projetos e construir aqui um modelo, né, padrão, definindo aqui a sua estrutura. Se não, deixa livre, simplesmente é aquele espaço onde você vai encontrar tudo sobre esse projeto, né? As tarefas e recursos você vai conseguir visualizar aqui, mas você também pode mover, né, algum conteúdo para dentro da página, né? Então é bastante flexível nesse sentido. E além disso, outra coisa que o Tiago fortemente agora não recomenda, né, é que a gente duplique as páginas, né? Por exemplo, um recurso, a gente duplicar isso caso ele esteja sendo necessário, né, em mais de um projeto ou em mais de uma área, né? E isso não é interessante, porque a gente pode ter uma dificuldade caso atualize essa informação de identificar qual material está atualizado, né, qual é a última versão. E é claro, no Notion a gente tem diversas possibilidades de relacionar, né, um conteúdo aqui, uma página, sem que seja duplicando o seu conteúdo. Então a gente vai poder relacionar algum recurso diretamente aqui da página do projeto, né, ou simplesmente diretamente, né, da captura do recurso. A gente vai poder aqui relacioná-lo a uma área ou um projeto, né? E também a gente pode mencionar, né, uma página que esteja em uso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso copiar o link dessa página e mencioná-lo aqui nesse projeto. Então a gente usa os links, né? A gente consegue linkar essas ideias relacionando-as sem que a gente precise duplicá-las. Então, quando você define a estrutura do seu segundo cérebro, é interessante a gente pensar nessas ferramentas que a gente vai utilizar e criar um workflow, né? Aquele fluxo que a nossa mente vai acessar para identificar rapidamente para onde vai, né, um novo conteúdo, por exemplo, e isso vai se tornando cada vez mais automático. Então, por exemplo, se é um evento, né, ou uma reunião, eu vou marcar lá na minha agenda, né? Se é um recurso ou uma anotação, ele vai vir para cá, né, na minha área de recursos. Se é uma tarefa, eu tenho uma seção aqui específica para tarefas. Se é um documento, né, mais pesado, ou que ainda eu precise compartilhar com alguém, eu posso deixá-lo no meu Google Drive. Ou ainda, se é um material que não se encaixa em nenhuma dessas categorias, eu posso deixá-lo até mesmo, né, na tela inicial do meu computador, que geralmente eu deixo alguns documentos, né, que eu uso durante a semana, e depois removo o que tem que remover, né, arquivo, ou ainda posso salvar aqui. Então, a gente vai construindo esse fluxo considerando as ferramentas, né, que a gente tem à disposição. Nesse caso, eu só estou utilizando o Notion, o Google Drive e o Google Agenda. Posso até mesmo fazer o embed, né, da minha agenda aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu posso copiar o link dessa agenda, voltar aqui no meu segundo cérebro, né, e em algum lugar integrar, né, esse link aqui. E aí eu conseguiria ver também, né, além das tarefas, os eventos na mesma plataforma. Posso criar também aqui
algum evento tranquilamente. Então, as possibilidades de integração entre as ferramentas, né, são muitas e a gente vai precisar avaliar o que é relevante para a gente ou não. Quando a gente já tiver também chegado num nível em que a gente acha que está tudo bagunçado e quer voltar do zero, a gente pode declarar falência digital, né? Um conceito que ele traz também, que indica aí que a gente também mova tudo, né, para a pasta de arquivos, né, com uma pasta datada, né, para que a partir disso a gente consiga recomeçar. E aí vamos para algumas perguntas básicas, por exemplo, como organizar cada projeto individual? Como eu já comentei, não há uma estrutura interna, né, que a gente precise padronizar, mas se a gente vê que é um projeto que está necessitando demais de muita estrutura, talvez seja, né, um indicativo aí de quebrar esse projeto em projetos menores, né? Pode ser que ele esteja aí muito grande também no sentido prático. Qual o número ideal de projetos? O Tiago indica que geralmente a gente tem cerca de 10 a 15 projetos ativos, né? E que durante a semana a gente vai estar atuando em 3 a 5 deles. Então, justamente, a gente vai precisar visualizar aqui só esses, né, que estão requerendo a nossa atenção no momento. Quantas áreas também o Tiago recomenda que a gente tenha, né? Então, também vai depender de como a gente pretende, né, se organizar, de como funciona para a gente. Pode ser que, por exemplo, eu tenha simplesmente a área de finanças, né, e dentro dela eu consiga me organizar tranquilamente. Mas para outras pessoas pode fazer mais sentido quebrar, né, essa área em áreas menores. Então, ao invés de finanças, aqui na minha tela inicial, eu colocaria orçamento, investimentos. Então vai depender aí de como eu compreendo, né, como essas coisas funcionam para mim. No nível mais básico, ele indica que a gente teria simplesmente uma área pessoal e uma profissional. Mas aí a gente vai expandindo isso e a gente também pode criar um segundo cérebro só para a área profissional e outro só para a área pessoal. Depende também, né, se para você funciona dessa forma. Se for tranquilo, né, manter tudo isso em um lugar só, tudo bem. Né? Inclusive o Tiago faz isso. E para que a gente possa também criar um sistema legal de manutenção, né, de tudo isso, a gente pode pensar numa manutenção semanal para os projetos, né, as tarefas ali, os recursos que a gente tem capturado durante a semana e que precisam, né, ser direcionados. E um pouco mais de tempo, como por exemplo, por mês ou trimestre, a gente avaliar as nossas áreas. Existe ainda muita dúvida também sobre que tipo de conteúdo a gente vai salvar, né? E o Tiago traz também essa proposição de que a gente salve apenas aquilo que realmente é relevante, que a gente não encontre facilmente dando um Google. Então é algo que te inspire ou te ajude, né, em algum projeto, alguma área, algo que pode ser usado como uma fonte útil agora, né, ou no futuro, algum conhecimento, né, que foi adquirido por experiência pessoal e tudo aquilo que vai valer a pena revisar. Como tudo começa, né, a partir da descrição dos projetos que a gente está em atuação, algumas perguntas aqui para ajudar nesse sentido. O que é que está te preocupando no momento? O que você gostaria de aprender, desenvolver, construir, expressar ou iniciar, né? O que precisa acontecer que você não está progredindo, então algo aí que você precise, né, se dedicar um pouco mais. O que você já está fazendo e que faz parte de um projeto maior ainda. Pode ser que a gente esteja atuando em algo que a gente nem relacionou a um projeto, né, mas aí a gente pode trazer isso para cá para que a gente consiga focar, né, ainda mais. Habilidades e hobbies, né, que a gente quer ir desenvolver. E o que poderia fazer a sua vida ou carreira ser mais divertida ou interessante. Depois disso, defina uma meta clara, né, e um prazo de conclusão para esse projeto. Ainda que você tenha 15 projetos, né, a gente vai precisar priorizar, porque realmente a gente vai estar fazendo ali algum progresso em apenas alguns deles. E além disso, reavaliar a nossa lista de projetos, né, constantemente, porque além dos projetos, né, a gente tem os nossos sonhos, nossos hobbies. Então, com relação aos sonhos, né, quais metas ou prioridades são importantes para você, mas ainda não há um projeto específico associado a ele. Por enquanto você tem um sonho, mas que você pode dar origem aí a um projeto e começar a atuar nele. Os hobbies, né? Quais projetos você está dedicando o seu tempo, mas não tem uma meta associada a ele. E ainda, quais projetos você pode cancelar, adiar, simplificá-lo, diminuí-lo, né? Delegar, terceirizar ou ainda esclarecer. E fazendo isso, nós estaremos alinhando, né, o direcionamento do nosso tempo e energia para aquilo que realmente importa para nós. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Lembre-se que mesmo com todos esses métodos e estratégias, né, o segundo cérebro precisa ser flexível, né, e precisa se alinhar
às suas necessidades, né? Então, a forma como você trabalha, como você compreende cada tipo de dado, né, que você captura, tudo isso vai influenciar, né, nesse sistema de organização. Então, sem dúvidas, você tem bastante espaço para personalização, desde que você foque naquilo que é mais acionável. E é isso, se você gostou desse vídeo, curte e assiste esse aqui.